Beleza? Então, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos para mais uma live semanal com o Zezé. Que temos para hoje, Zé? Ô Lucas, hoje nós vamos falar de a diferença, né, da física quântica, da física tradicional e como a gente consegue empregar ela no nosso dia a dia, né? Vamos desmistificar um pouquinho essa palavra, o que é quântico, essas coisas, que é super importante, né? Eu sempre vejo que muita gente usa esses termos, né? Gosta até de usar, né? Alguns dão até um tom pejorativo, né, nessa condição de quântica, levando para o lado da magia, assim, do esoterismo, né? Recentemente eu fui num congresso de física quântica, eu fiquei até bem assustado de ver assim a quantidade de pessoas que fazem confusão com esse termo, né? Então, assim, a gente que vai trabalhar com emoção, você vai ver que a emoção doente, ela está muito relacionada à física, é, tradicional, enquanto que, por exemplo, os aspectos de cura que a gente vai desenvolver com as pessoas, você vai ter que ter um aspecto quântico, né? Então, a gente vai falar sobre essa palavrinha aí e desmistificar um pouquinho ela e mostrar um pouquinho que existe toda uma física por trás disso, né, e muitas coisas hoje são explicáveis, né, e vamos entender como que a consciência entrou nessa jogada aí. Então, eu vou dar a minha visão, né, a dificuldade que a ciência tem de aceitar isso. Então, a gente vai estar discutindo sobre esses aspectos. São bem legais, são poucas pessoas que sabem realmente, né? Perfeito. Vamos embora. Fica também o reforço aí para todos que estão aqui. Participem, né, pelo chat, participem também se quiserem ligar o microfone, fazerem alguma pergunta, É alguma isso. contribuição. Tem um bônus especial para quem participar hoje, tá? Vocês vão saber só no final. Surpresa. Uhum. Fica à vontade. Então, beleza. Então, Lucas, vamos, vamos trabalhar primeiro com o significado, né, para a gente entender. Eu sempre gosto de entender as coisas a partir do significado, isso facilita bastante a compreensão. Então, o termo quântico, né, na verdade, ele significa quantidade, tá? Então, ele foi utilizado por um físico chamado Max Planck, né? Que é da geração do Einstein, né? Um pouquinho antes do Einstein, né? Para determinar uma fração mínima de energia, né? Essa fração mínima de energia, ele, Max Planck foi o cara que vamos dizer assim, que ele mensurou, que ele descobriu que o fóton, né? Que é a partícula da, do eletromagnetismo, né? Que vem do elétron, né? Por isso que a gente fala que a eletricidade ela brilha, porque o fóton é a partícula de luz, né? E ele descobriu que a gente podia fazer pacotes de fótons, né? Ele não era uma coisa contínua, ele era pacotes. Só que ele era menor, né? A menor porção de energia que se poderia condensar, né? E depois nós vamos ver que esse mesmo fóton, ele, ele é dual, ele é tanto onda como partícula, né? E então a, a física quântica ela nasce dessa observação. E aonde que a gente começa a observar isso, né? O que que eles fizeram, né? Todo o desenvolvimento da ciência, até os anos de 1900, praticamente, o que imperava, né, eram as leis de Newton, né? Então,
Newton descreveu o comportamento da matéria no espaço e no tempo, né? E como que a ciência se desenvolve? Isso é muito importante, né? A ciência se desenvolve a partir de um mecanismo que a gente chama que é fragmentação, né? Que os cientistas fazem até hoje é assim, né? Eles vão pegando a matéria e vão colocando ela em porções cada vez menores, né? Cada vez menores, cada vez menores, tá? E eles chegaram primeiro no átomo, né? Então, o átomo, até pouco tempo, né, era uma molécula, a menor partícula existente de matéria, né? E era composto por um próton e um nêutron que formavam um núcleo, né? E ao redor desse núcleo, ele tinha os elétrons, né? E dessa substância é interessante a gente falar que a gente tem toda a energia que dispomos, né? Nós temos quatro formas de energia: energia forte e fraca, que provém do núcleo atômico, a eletromagnética, e depois você tem a gravidade que não coloca aí. Mas o que que esses caras descobriram quando eles começaram a estudar o átomo, né? Eles começaram a ver que essa porção que compõe a matéria, né? Que compõe o plástico, o papel, tijolo, a terra, enfim, né? Nós somos feitos de átomo, tudo que existe é derivado, né, da combinação de átomos, né? É que esses elementos eles funcionavam de forma completamente distinta da matéria tradicional, né? Então tinham leis, né, que da física tradicional, que quando aplicada nessa porção de matéria, as coisas não eram semelhantes, né? Então a gente vai ver descontinuidade, não localidade, princípio da incerteza, né? Um monte de equações, isso é muito importante, que as pessoas não entendem isso, né? Todos esses princípios, eles foram descritos e foram calculados matematicamente como eles funcionariam, né? Então, a partir disso é que se criou o universo quântico, né? Para determinar o quê? A menor fração da matéria. Então, quando a gente fala o que que é quântico? Quântico é a porção mínima de energia e de matéria. O que que é a física quântica? É a física que estuda essas partículas, né? A gente tem que entender que depois os átomos eles vão se agrupar, eles viram molécula, por exemplo, cálcio, sódio, potássio, hidrogênio, oxigênio, tá? Isso, o que que é isso? Isso são agrupamentos de átomos, né? Depois esses elementos eles viram substâncias, né? Depois viram, no nosso caso, tecidos. Os tecidos se organizam e formam o nosso corpo, ou seja, mas no fundo, tudo que existe no universo, né, é formado a partir dessas partículas, de átomos, tá? E o que que eles fizeram? Aí eles começaram a implodir os átomos, eles começaram a bater as estruturas dos átomos uma contra as outras e explodir e ver o que que existia, né? E aí nasce o universo subatômico, ou seja, partículas, né? Quark, leptons, férmions, bósons, né? Que são elementos que formam o átomo ainda. Então, né? Que a gente vai chamar que são as. E o que é física quântica? É a física que estuda o comportamento dessa matéria, né? E, e aí você vai falar assim, fala, Zé, mas o que isso tem a ver com a gente, né? O que nós estamos querendo aqui, tá bom? Então, existe uma corrente, isso é muito legal a gente saber, que existe uma corrente dos físicos tradicionais, que estuda a física quântica, que fazem os cálculos, né? Por exemplo, a física, quando você faz ressonância eletromagnética, então o que que você está fazendo, né?
Você está fazendo uma ressonância a partir de elétrons. Olha só o nome, né? Então você está usando o universo quântico, ou seja, isso só foi inventado devido à física quântica, tá claro? Então existe toda uma ciência que estuda essas partículas e que possibilitou muitas coisas hoje, por exemplo, que a medicina utiliza, né? Mas aí a gente vai falar assim, Zezé, mas aonde entra aí por que que você está falando disso, né? Porque o que que aconteceu? Formou-se os físicos tradicionais que mexem com a matéria, que é da física newtoniana, e se formaram os físicos quânticos que faziam os cálculos dessas partículas mínimas de matéria a partir do átomo, né? E, e eles viram que isso era diferente, tá bom? E aí veio uma outra corrente, né? Que é alguns cientistas, alguns, vocês já ouviram falar que, por exemplo, Chopra, é, Amit Goswami, tem toda uma corrente, que eles falam, Lucas? E aí existe uma briga, uma controvérsia muito grande, tá bom? Eles falaram que a física quântica ela era só possível, né, por meio da observação de um observador. Ou seja, tanto a física tradicional quanto a física newtoniana, a tradicional e a quântica, ela só poderia ser descrita se tivesse um observador que observasse ela. E esse observador era a consciência de alguém. Então, a partir da consciência de alguém é que foi feito os cálculos, que foi feito os, tá bom? E aí, né, é, o que que eles trouxeram, né? Eles trouxeram que as observações da física quântica só poderiam ser feitas através da consciência de um cientista. Ou seja, então que na realidade tudo que existe vem a partir da consciência. E aí se instalou a briga, tá bom? Aí se instalou a briga feia. Se você for numa universidade, se for na USP, nesses lugares que tem os físicos quânticos, e você falar disso, você vai arrumar uma briga feia, porque eles não admitem, tá? E enquanto os outros têm toda uma teoria. O que que é legal da gente saber, né? Que eu fico ouvindo muito os físicos tradicionais, fico vendo, né, essa discussão, e eu cheguei numa conclusão assim, por que que a gente tem que saber um pouco disso? Vamos, né? Porque nós temos na nossa consciência, nós temos, a gente pode chamar que a gente tem a consciência, vamos chamar de tradicional, a gente vai chamar de inferior, que ela tem o comportamento da matéria determinada, plástico, pedra, os princípios a gente pode utilizar, tá? Só que a gente tem também, a gente consegue observar na nossa consciência todos os elementos da física quântica, tá? Então a gente pode funcionar ou da forma quântica com a consciência ou da forma tradicional. E isso é muito legal. Por quê? Porque nós vamos ver que para os processos de cura, por exemplo, tá bom? Por exemplo, quem lembra para você no último encontro nosso, nós falamos de flexibilidade, não falamos? Então, o ser flexível é quântico, vocês vão ver. E o ser rígido é ego, é puro, é consciência material. Ou seja, então você percebe que para você sair de um estado de outro, você tem que utilizar leis diferentes. Zé, e qual a importância disso? A importância é enorme. Por quê? Porque a cura vem através exatamente, dessa mudança, tá bom? Então, o fato de você ser flexível com a tua consciência,
que você vai gerar muitas possibilidades, você tá aplicando aí os princípios da física quântica. Enquanto se você for, né, a gente falou tanto de dor emocional, né, que é um padrão, que é uma crença, né, que ela se reproduz de forma contínua e determina uma doença emocional, a gente está falando de um objeto determinado. Ou seja, então, como que você sai de um objeto determinado para um objeto de possibilidades? Então, veja que isso é o que vai fazer a grande diferença para você se curar. E a gente que mexe com isso, a gente tem que entender esses processos, senão a gente se perde, né? A gente se perde no próprio. E quando você entende isso, abre um universo de entendimento que depois você fica bem fácil de você entender se você está em um, se você está em outro. Se você está em um, que você tem que ir para o outro, você tem que fazer o cara, né? O paciente, por exemplo, né? Então, esses conceitos são muito legais. E a gente vai falar algum deles, Lucas, tá? Então, a gente vai começar falando, por exemplo, né? Qual é a diferença, por exemplo, de um objeto quântico e de um objeto tradicional, né? Então, o que que é um objeto tradicional? E a gente vai jogar isso para a consciência depois, né? Que isso é muito importante. Então, um objeto quântico, né? Quando o- chama o cara que fez essa experiência chama Niels Bohr. O que que ele fez? É uma experiência da dupla fenda, que ele pegou um fóton, né? E ele fez o fóton passar em duas fendas, né? Quando o fóton passou pela fenda, ele viu, ele se dividiu e ele criou uma imagem semelhante quando você joga uma pedra no rio, que forma aquelas ondinhas circulares. Então ele viu que um mesmo fóton era capaz de se reproduzir de forma quase que infinita lá, depois da fenda. Então o que que eles observaram? Que aquele fóton que o Planck determinou que era um pacotinho, ele poderia ser considerado onda e partícula. Ou seja, uma coisa sólida, única, mas se vê num monte de possibilidades. Tá? Então, isso quando a gente transfere para a nossa consciência, o que que a gente vai ver? Tá? Então, vamos pegar as duas consciências que a gente tem. Né? Vamos pegar a consciência quântica, que agora a gente começa a falar isso de uma forma mais, né, não pejorativa. Tá? Que o que eu não gosto é assim, é você dar conceito pejorativo a isso, né? Então a gente começa a entender. Por exemplo, o que que é uma consciência quântica? É uma consciência de possibilidades, tá bom? Então, o que que é um objeto quântico? São ondas de possibilidades, mediante a quê? A uma observação que você faz, né? Então, quando eu chego, por exemplo, eu chego aqui na minha casa, eu vou ali na cozinha, eu entro na cozinha, tá? Se eu tô com a consciência quântica, ela tá livre e expandida. Lá existe o quê? Quantos objetos não existem ali? Quantas coisas não existem ali? Existem muitas possibilidades para mim ali, tá bom? Ao passo que se eu utilizar a consciência egóica minha, eu vou entrar na cozinha e vou procurar a colher já. Eu já vou pré-determinado com a colher. Você fala, Zezé, por que que isso é importante? Isso é muito importante, porque imagina alguém doente, que existe um padrão emocional, tá? E quando ele entra na cozinha, o que que ele vai ver? Ele só vai ver colher, que é a doença. Se ele exercer a, a consciência quântica dele, ele vai entrar na cozinha e vai ver um monte de possibilidades. Ele vai ver garfo, faca, copo, armário, chão, teto, luz.
Então você vê que a colher que é a doença, ela passa a ser transformada. E é interessante porque se a consciência escolher entre outras possibilidades, a cura está feita. Tá claro? Aí você vai falar assim, mas Zezé, essa escolha, como que é? É só eu chegar e escolher? Não. Essa escolha tem que ser feita onde? No teu subconsciente. Porque é a partir do subconsciente que nós criamos os padrões processadores. Agora, se você tem um subconsciente rígido e condicionado, você está no ego, você está na consciência inferior, você está na física newtoniana. Isso aqui é pedra. Pau é pau. Se você está no quântico, então o que que você tem que fazer com o seu paciente? Você tem que transformar o subconsciente dele para gerar novas possibilidades de escolha e processamento. Olha que legal, tá bom? Então, quando você faz isso, você aplica a física, né? Quando você pega lá os átomos e eles funcionam dessa forma. Você não consegue pré-determinar. Existem, né? Eles funcionam como ondas e ao mesmo tempo eles são partículas, ou seja, eles são duais, como a nossa consciência. Então veja que você consegue aplicar isso na nossa consciência. E isso é importante, porque se você não entende isso, você nem consegue, tá? Você fala assim, ah, mas por que que eu vou fazer, por exemplo, um trabalho para mudar o subconsciente da pessoa? Porque quando você muda o subconsciente da pessoa, você está gerando novas possibilidades, ou seja, você está saindo de um problema rígido e condicionado para um arquivo com muitas outras possibilidades. E se você conseguir mudar isso, é instantâneo. Você consegue mudar o padrão, tá bom? Então, esse é o primeiro, tá? Que seria a diferença entre um objeto quântico e um objeto tradicional. A gente chama assim, na física chama sutil e grosseiro, né? Grosseiro é a matéria e sutil é esse objeto, né? Que é metafísico, que a gente chama, né? Que ele não funciona igual à matéria, ele é, tá bom? Depois nós temos os outros, né? Nós vamos falar de alguns, por exemplo, vamos falar da não localidade, né? Quando a gente fala da não localidade, a gente tem que, se eu chegar para você agora, né? E perguntar para você aonde está a sua mala, você vai falar, "Ah, a minha mala está naquele local, né? A minha mala está, tá. Então, a localidade não é que ela não existe, ela existe para a física newtoniana, né? O que que a gente faz? Quando a gente utiliza o princípio do condicionamento na nossa mente, a gente consegue fazer projeções futuras. E elas se determinam como se elas existissem realmente. Se eu chegar para o Marcos agora e perguntar, Marcos, aonde está seu carro? Fala, está na garagem. Mas como é que você sabe que ele está lá? Por condicionamento, ou seja, a nossa mente, você lembra que ela cria uma imagem arquétipica, né? Um arquivo lá, e esse arquivo, porque ele existe, ele passa a processar. Então a gente consegue fazer projeções determinadas e locais, ou seja, tá? Enquanto você vai pegar um objeto quântico, ele é não local. Tá bom? Ele não tem, ele pode, na física quântica, o que que eles viram? Eles viram que um elétron, ele pode estar em dois lugares diferentes. Ih, Zé, você está doido? Falei, como que a gente vai ver isso?
Para que isso não dá para a gente entender. Mas vamos imaginar o seguinte, ó, como que a gente pode jogar isso para nossa consciência, a não localidade? Como que um objeto, um único objeto pode se manifestar em dois lugares ao mesmo tempo sem se comunicar, tá? A gente vai falar que a gente precisa da sincronicidade e da correlação, tá? O que que é sincronicidade? Por exemplo, vamos imaginar que, que nós estamos aqui estudando, tá bom? Nós acabamos de ver o significado da palavra quântica, que significa quantidade, tá bom? Então imagina que a Ana está em Ribeirão, o Marcos em São Paulo, eu em Prudente, e a gente vai fazer uma pergunta real para os três. E os três vão falar a mesma coisa em locais diferentes, sem comunicação nenhuma. Então, você vai falar um, dois, três, já. Eu vou perguntar para Ana, para o Marcos e para mim. O que significa quanto? Todo mundo vai falar quantidade. A- Ou seja, você percebeu que a correlação, né, que existe entre eu, o Marcos e a Ana fez com que nós manifestássemos uma coisa só, mesmo não estando. É daí que surge a comunicação telepática, o consciente coletivo, tá claro? Então, por que que isso é importante na terapia? Às vezes é muito importante. Por quê? Porque se você quiser mudar um padrão, né, de muitas pessoas, por exemplo, eu vou dar o curso. Então, o que que eu estou fazendo? Eu estou instalando em todo mundo conscientes coletivos, ou seja, aquelas pessoas vão sair de lá, mesmo estando em locais distintos, tá? Então, veja que a não localidade é, seja, alguma coisa se manifesta independente do local, tá? Para que ela se manifeste, para que o mesmo ato seja observado em Ribeirão, São Paulo, e eu tenho que criar uma sincronicidade, eu tenho que criar uma correlação entre as pessoas, tá? Então, o Carl Jung, por exemplo, chamou isso de consciente coletivo, tá? Ou seja, os políticos, por exemplo, né, usam isso e você vê que todo mundo vota numa pessoa. Ou seja, estão utilizando esse aspecto não local da consciência que a gente instala nas pessoas, a gente faz com que as ações aconteçam de forma unitária em diferentes locais, sem ninguém se comunicar, sem ninguém estar combinando nada. Tá claro? Por exemplo, as orações, né, que as pessoas fazem, tá? São formas de comunicação não local que acabam interferindo no produto final, por exemplo. Tá bom? Depois você tem também o que nós chamamos de descontinuidade, tá? Ou seja, o que que eles observaram? Olha só que loucura. Se você pega uma caneta aqui, né, e você joga essa caneta, tá? Ela vai percorrer um tempo e um espaço, né? Isso para objetos pré-determinados. Quando você pega o elétron lá na matéria, lá no átomo, ele sai de uma órbita dele e vai para outra órbita, mas sem passar pelo espaço existente entre as órbitas. Você fala, ih, Zezé, cara, que merda é essa, né? Como que isso é possível, né? Se a gente for pegar na nossa consciência, é muito simples para você observar a descontinuidade, tá? Se eu falar para você, por exemplo, quando a gente usa um elemento da consciência que é super importante para a terapia, por exemplo, que é a imaginação, vocês vão ver que o fato de imaginar é muito importante.
Eu vou pedir para você, por exemplo, Marcos, ó, imagina o seu quarto agora. Agora imagina a sala do idote. Agora imagina, Marcos, o seu consultório. Você percebe que em fração de milissegundos, ou seja, você pode estar lá na sua cozinha, você pode estar lá no idote, você pode estar lá no. E você não passou pelo tempo e pelo espaço fazendo isso. Então veja que tem situações que o tempo e o espaço acontece, e tem situações que ele não acontece. Tá claro? Então a gente vai ver isso, por exemplo, né? Então, quando que o tempo e o espaço não existem? Então, essa é uma discussão até que a gente brinca bastante. Eu, às vezes até me divirto, porque o pessoal, o tempo e o espaço, ele não existe somente na velocidade da luz, na velocidade do fóton, daquela partícula. Diz, mas por quê? Quando teve a grande explosão lá, tá? Que é o Big Bang que eles falam, que é dali que começou a expansão, então é dali que começou a formação do tempo e do espaço. Estão entendendo isso? Então você imagina que tem um negócio assim, que se explodiu, essas partículas começaram a viajar. E aí começa o tempo e o espaço. Acontece que a velocidade de expansão, tá? A partícula, o fóton, ele viaja na mesma velocidade da expansão. Então, olha só que loucura. Quando você tem um fóton, se ele viaja na mesma velocidade da expansão, não dá tempo de formar nem o tempo nem o espaço. Foi isso que o Einstein imaginou, viajando num trem na velocidade da luz. Então, nessas situações, o que que acontece? O tempo e o espaço não existem. Então, às vezes, as pessoas ficam brigando. Não, tempo e espaço não existe. Tempo e espaço. Não. Tempo e espaço, ele existe para coisas pré-determinadas. Mas para objetos quânticos, que nem o fóton, ele não existe, porque ele viaja na mesma velocidade do tempo e do espaço. Então, logo, ele não pode ser formado, que é o que nós fizemos agora, tá bom? Nós pegamos a imaginação e a imaginação funciona na velocidade da luz. Então, você vê que você consegue imaginar coisas, tá? Porém, sem a presença do tempo e sem a presença do espaço. Então veja que essas coisas que foram observadas lá na matéria, quando a gente aplica para a consciência, a gente pode observar todos esses princípios, né? E isso é muito importante, porque depois você vai entender que você vai precisar de muito dessas coisas aqui, tá? Muito dessas coisas aqui que você vai precisar para você fazer tratamentos. É baseado nisso que você vai. Ah, tá bom? Olha, imagina só, veja só, quando a gente descreve biologia, ao mesmo tempo acontece, eu tenho uma energia emocional que impacta o cérebro e o tecido. Por que que impacta o cérebro e o tecido ao mesmo tempo? Porque eles estão correlacionados, eles são sincrônicos, eles têm a mesma identidade, a mesma função. Então a energia, ela passa a pegar. Da mesma forma que eu e o Roberto falamos quantidade, quando a energia vem, pega o cérebro e pega o tecido. Por isso, e não precisa passar pelos nervos. Nós não temos a comunicação contínua. Vocês percebem isso? Tá bom? Então, principalmente quando a gente for falar de emocional, a gente vai ter que falar de correlação para entender, por que que o cerebelo controla a pleura pulmonar? Quando? Se você pega todos os cientistas que fazem, é porque existe uma correlação daquele tecido,
embrionário cerebral com aquele tecido embrionário corporal. Eles foram feitos, um tem a mesma ah, como correlação com o outro. Então, quando a energia vem, pega os dois. Por isso que não pega todo mundo, tá claro? Então, veja como é importante você entender esses conceitos de física quântica, porque é através da análise dele que você vai ter entendimento de muita coisa que acontece a nível da nossa consciência, porque a nossa consciência pode sim funcionar com as leis da quântica, tá bom? Outra coisa, outro princípio que é bem interessante é o princípio que a gente fala da incerteza, né? O que que eles fizeram? Quando eles fizeram a dupla fenda lá, que deram um monte de possibilidades, né? O que que eles fizeram? Eles vão fazer, vamos fazer um cálculo matemático para ver se existe a certeza da gente, a certeza da escolha. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Vamos colocar num cálculo matemático, eu fui na cozinha. Até estou dando esses exemplos para ficar mais fácil, né? Eu fui na cozinha, tá bom? Vamos fazer um cálculo matemático e vamos acertar o que o Marcos vai pegar na cozinha. É praticamente impossível, tá bom? Ou seja, por isso que ele fala que um objeto quântico ele é indeterminado, ele é incerto, tá? Ele só passa a ser certo depois da escolha da consciência, tá bom? Então, antes, ele era possibilidades. Quando eu entro na cozinha, tem inúmeras lá possibilidades. E para mim fazer um cálculo, né, para mim saber qual desses objetos vai ser o escolhido, é praticamente impossível. Então, quando a gente lida com consciência quântica, a gente está lidando com o quê? Com incerteza. Agora, quando você usa a consciência newtoniana, o objeto é pré-determinado, tá bom? Então é aquele cara, por exemplo, então você vai ver isso nos cursos aí aos montes, né? Você vai ver aquele cara que ele é, que a gente vai chamar que ele tem vários nomes, né? Mas são os paradigmas, né? O que que você faz? É aquela pessoa que faz sempre a mesma coisa. Então ele passa a ser previsível. Tá bom? Ou seja, então ele não tem incerteza nele. Por quê? Porque ele já está completamente condicionado, né? A gente fala que a incerteza ela é interessante porque ela não é precisa, mas ela é provável. Então a gente pode fazer a probabilidade, tá bom? Então imagina o seguinte, olha, eu sei que o Marcos vai pegar um doce de leite e comer. Qual a probabilidade dele ir na cozinha e pegar uma colher? Então veja que, que se eu tiver informações a respeito, é possível prever a escolha, tá bom? Isso na terapia é fundamental. Por isso, por exemplo, que existia os profetas, né? O que que os profetas faziam? Eles trabalhavam com as probabilidades, né? Então, eles acertavam, por quê? Porque eles trabalhavam com probabilidades, igual a gente vai acertar. Se eu começo a falar para o Marcos, eu falei, Marcos, o que que você vai fazer o que que você está com vontade de comer? Doce de leite. Eu sei que o doce de leite está em pasta. Aí ele vai perguntar para mim, eu vou na cozinha, eu vou pegar aqui o objeto. Eu vou pegar um garfo para pegar o doce de leite? Não vai parar. Então, uma faca. Mas você vai passar no pão ou você vai comer puro? O Marcos vai falar assim: eu vou passar no pão. Ah, então é provável que ele pegue uma faca. Então é incerto, mas a probabilidade me diz que eu estou próximo da certeza. Então a gente trabalha com essas probabilidades, né? Quando a gente faz a. E é assim que a gente vai construir também, né?
a consciência. Você vai dar liberdade e aumentar a probabilidade para você fazer os acertos, né? A gente vai chamar isso de princípio da incerteza, que você vai ver isso na. Então veja que a mente condicionada, que a gente vai chamar que é o ego, né? É por isso que a gente fala que o ego aprisiona. Você já deve ter ouvido essa expressão. Por quê? Porque ele te impede de ser livre, né? E a liberdade, ela é importante por quê? Porque a cura está na liberdade. A doença está na prisão, mas a cura está na liberdade. Ou seja, se você não souber instalar a liberdade na pessoa, no subconsciente da pessoa, você não será capaz de curar a pessoa. Olha quanto isso é importante, né? Para a gente entender os processos de cura emocional. E quando a gente começa a entender essas coisas, a gente começa a manipular bem, né? É melhor a gente entender isso e trabalhar com esses conceitos, sabendo disso, do que a gente ser totalmente, como vou dizer, não entender esses processos, né? Então, fica bem difícil. E muitas vezes eu vejo as pessoas, né? Você vai num curso, a pessoa fala assim, você tem que ser disciplinado. O que é ser disciplinado? É você tem que fazer sempre a mesma coisa. Então, cuidado, porque às vezes a disciplina, ela é boa em determinados aspectos, mas ela vai ser muito ruim, por exemplo, se você não avaliar bem as circunstâncias. E você vai ter que ser criativo. Se você for muito disciplinado e sempre repetir o mesmo, você está entrando num padrão que não vai te resolver o problema. Então, são elementos que você pode brincar se você entender os princípios, como a física quântica funciona, e você pode empregar esses princípios, né, na consciência. Tanto na consciência condicionada newtoniana, que a gente vai chamar, quanto ou para a física quântica, que é essa consciência de liberdade, de não localidade, de descontinuidade, enfim, que você pode empregar isso né, num monte de coisa. Descontínuo é um salto quântico, né? O salto quântico ele acontece, lembra, Lucas, que é o ahá, né? Ahá, que é o. Então é esse, que é quando você faz uma escolha que você faz, que tudo vem, isso é descontínuo. Por isso que a cura também é descontínua, tá bom? A cura emocional, ela não. Ela é assim, ó, você planta, 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 de repente o cara faz assim, ó. É num. Tá bom? Por exemplo, estava fazendo uma, eu estava lendo sobre procrastinação, eu comecei a ler, 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 daqui a pouco eu falei assim, puf, né? Como que eu nunca vi isso em mim? Ou seja, olha só, a descontinuidade, ela vem assim, e não local, puf, e aí eu já virei a chave, ou seja, a partir de hoje eu já não, eu consigo entender um processo que eu não entendia, tá bom? Eu vim construindo, estudando, 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 mas o ahá veio num toque de. E a mesma coisa, se você conseguir fazer esse ahá para cura, se você tem aquele programa emocional que está te levando à doença, se você muda ele, tup, a doença deixa de existir, a energia deixa de existir, né? Esses dias eu fiz um tratamento num paciente que ele tinha câncer, né? Eu falei isso já para vocês, ele tinha câncer de próstata. E eu fui medindo a energia dele, né? Quando ele chegou, ele tinha uma energia de 10 sobre aquela doença. Aí a gente foi trabalhando, 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 trabalhando. A energia dele, eu falei, quanto que você tem agora de energia nas últimas sessões? Ele falou assim, eu tenho zero. Ou seja, aquela energia que a gente modificou o subconsciente dele já não operava mais nele. Então, a gente vai chamar isso de cura emocional, ou seja, nós transformamos uma energia, né, usando todos esses artifícios que eu acabei de falar para vocês, todo esse conhecimento, né?
aplicando esses conhecimentos, né, na nossa. E quando esses conhecimentos eles estão à disposição da nossa mente, você vai ver que você vai utilizando eles com frequência, né? Porque você sabe que isso pode funcionar, né? Então, acho que é isso, Lucas, que a gente tinha. Legal, Zé. A Juliana Dantas tem uma pergunta aqui. Essa eu acho que vai ter que fazer o curso, mas vamos ver o que você consegue contribuir agora. Nas sessões, como acessar o subconsciente do paciente? Ah, aí tem a técnica, é facinho, tá bom? É só a gente ultrapassar a barreira crítica, que a gente chama, né? Só a gente eliminar o consciente e para você adentrar no subconsciente. Vou dar um exemplo para você. Quando você está assistindo um filme, que você se emociona com o filme, tá? Você está no seu subconsciente, por exemplo. Ali você não está fazendo julgamentos, você está só sim. Então, por exemplo, ó, subconsciente é onde a gente sente, é onde a gente imagina, tá bom? O subconsciente a gente não racionaliza. Então, toda vez que você está, por exemplo, imaginando, sentindo, você está utilizando o subconsciente. Toda vez que você está pensando, racionalizando, você está usando o teu consciente, tá bom? Isso é muito importante, porque a cura, a maior parte da cura vai ser no teu subconsciente, tá? Porque o teu subconsciente vai influenciar a tua racionalidade. Então, aí você vai ter as técnicas, né, para acessar e fazer as mudanças, né? Identificação, reconhecimento, ressignificação. Aí entra todos os processos dentro do subconsciente para você fazer o seu trabalho, né? Sabendo que a mente funciona dessa forma que eu falei para vocês. Aí ela está colocando aqui. Quiser ligar o microfone, Juliana, fica à vontade. Zezé, é tipo uma hipnose PNL? Hipnose, na verdade, o que que é hipnose? Hipnose é só você ultrapassar a barreira crítica. Hipnose é uma condição. Hipnose é uma condição subconsciente, tá bom? É isso aí. Beleza. A Érica Batista coloca assim: Zé, como medir a energia? A energia da doença, exemplo, Ah. o câncer de. Você imagina que você tem uma. Vamos pegar um exemplo para Érica. Vamos imaginar que você tem uma. Vamos supor que você tem uma energia de pâncreas, tá bom? Energia de pâncreas ectoderma, tá? Que é uma raiva relacionada ao membro da família que te tirou alguma coisa que te pertencia. Essa é a energia do pâncreas, tá bom? Você começa a sessão, você identifica, depois você faz o reconhecimento, a pessoa faz o reconhecimento, depois você ressignifica, e aí você pergunta: a tua raiva era de 0 a 10, era quanto? Era 10. E depois desse trabalho que eu fiz, quanto que está a tua raiva? Ela vai falar: tá 7. Você está medindo a energia da doença, tá bom? Você só tem que saber qual é a energia de cada tecido para colocar numa escala. Como você faz uma escala analógica de dor, por exemplo? Tua dor está de 0 a 10, está quanto? Ah, tá 10. E agora, ela está quanto? Depois do tratamento osteopático, na clínica escola que a gente faz. Ah, ela está 6. Faz mais uma sessão. Quanto é que ela está agora? Ah, está 3. Depois da quarta sessão, está zerada, não tenho mais dor. Tá bom? A dor é um sentimento, tá bom? É igualzinho uma dor emocional, é a dor física que a gente sente, tá? E quais são as dores emocionais, né? É raiva, inveja, que mais?
baixa autoestima, Medo. medo, tá bom? Então, você pode fazer uma escala e mensurar as suas dores emocionais, vamos dizer assim, tá bom? Se você sabe e sabe lidar com ela, sabe o que fazer para baixar, para aumentar, para é igual você manipula um ilíaco, você vai ter elementos para manipular a emoção. Só muda, um é matéria constituída, o outro é energia. Porém, fazem parte da mesma embalagem, como o fóton, é onda e partícula. Tá? Nós somos feitos disso, né? Se a gente for pegar a quantidade de átomos, a gente fez isso numa live aí, né, Lucas? Sim. A quantidade de átomo que existe num corpo passa de trilhão, né? Então, você imagina se cada átomo tem energia forte, energia fraca e energia eletromagnética, você imagina se a gente tem energia. Agora, qual é a energia que faz esse átomo se agrupar para formar um fígado? Qual a energia que faz esse átomo se agrupar para formar um rim, para formar um músculo? Ou seja, percebe que são coisas feitas da mesma coisa, porém com formatos diferentes. Agora, tem alguma coisa que fez isso se juntar e formar isso. É isso que nós temos que. Esse é o grande. Tá bom? A Franza, que está aí na tela com a gente, que acompanha todo dia também, toda live, ela pergunta se Hum. quando tiver um curso sobre tudo isso, vai ser diferente daquele curso que você já fez dos elementos sutis da consciência? Agora com mais ferramentas. Agora com mais ferramentas, né? Nós vamos implementar mais ferramentas, né? Aquele a gente fez, a gente deu conhecimento, mas a gente fez muito pouco de tratamento propriamente dito. Agora a gente vai fazer com bastante tratamento. Então a gente vai incluir hipnose, inteligência emocional, gestão emocional, emoção e tecido. Depois é autogestão emocional, autogestão de saúde, doença. Então, tem um monte de coisas que são técnicas que a gente vai utilizar para os nossos pacientes, tá bom? Que é o que a gente vai fazer no DMOI, o pessoal vai aprender tudo isso, tá bom? Fechou, perfeito. Acho que a missão está cumprida por hoje, Zé, da live. Então, beleza, pessoal. Ó, aí, Lucas, vou falar para o pessoal, a gente vai estar se preparando aqui para receber o pessoal do DMOI. Então, a gente vai ficar o mês de julho sem fazer os nossos encontros. A gente vai voltar, Lucas, dia 2 de agosto, né? Vai ser um sábado, tá bom? E a gente vai fazer uma live mais extensa com a participação de todo mundo, com partilhas, com tudo. E a gente vai estar abordando os assuntos que a gente viu nessas lives, tá bom? E depois a gente retoma as lives normais, depois do dia 2 de agosto. Nesse Ó, período, é legal, o pessoal vai ter os programas, né, Lucas, que pode ser revistos lá, e a gente vai estar postando para o pessoal dicas, coisas para manter o pessoal ativo aí, tá bom? certo. Aí o pessoal que já participou das lives, tudo, no dia 2 se preparem para participar, tá bom? Para falar um pouquinho, né? Tá? Então, se teve alguma experiência legal com os ensinamentos que a gente passou, então a gente vai fazer um encontro mais formalizado de 2, 3 horas. A gente vai ficar conversando e compartilhando as experiências, tá bom? A Monique, tá, a gente está aqui em São Paulo, no, né, Zé, no, do Idócio tem Aham, Aí a Monique emagreceu já mais de 8 quilos. Aí ela falou que no momento de partilha, de falar sobre as coisas dela, né, que teve esse momento aham. em janeiro, ela destravou e tá indo, tá? É, vai destravar mais, Monique, você vai ver.
né? Que a gente vai ter isso no sábado, dia 2 de agosto. Ô Zé, e se você puder, igual você já falou, para o pessoal rever as últimas lives, né? Ver a live que ainda não assistiu, enfim. É, tem muita coisa legal aí, viu, É, Lucas, que o e, e, um, pessoal e pode aproveitar. então deixar uma mensagem aí para a turma toda, né? A gente fez aí acho que 15 ou 16 lives. É, E agora, claro que você, igual você falou, você vai estar falando com eles aí semanalmente pelo Instagram, fazendo as postagens e tudo mais. Mas se você quiser deixar uma mensagem aí é, como exercício para nós nesses dias. isso. É falar assim, né, Lucas? As coisas não são muito diferentes, né? Você não vai na academia para cuidar dos seus músculos, para treinar. O emocional é a mesma coisa, né? É, você tem que estar vendo, revendo, porque é na, é na, na duração e na intensidade que você forma arquivos. É o mesmo processo, tá? O que acontece fisicamente acontece emocionalmente. Então é importante a gente estar sempre com essas questões no radar, né? A gente está sempre vendo que vai reforçando. Então, às vezes, você revê, você fala, puxa vida, olha isso aqui e tal. E lembrar para o pessoal assim, olha, quando a gente faz um trabalho emocional, não é para a gente ficar bom do dia para a noite. Não é porque eu vi a live que eu vou parar de procrastinar. Procrastinar é uma, como eu vou falar, é muito difícil a gente sair desses padrões que a gente tem. Então, é assim. É pouquinho, é pequenos passos, tá bom? É, que você vai dando, né? E você vai melhorando. O importante é ter os conceitos sempre na cabeça. E lembrar para o pessoal que assim, ó, a vida é uma grande escola. O teu dia a dia são grandes oportunidades de você empregar isso que a gente está te falando, né? Então, vocês fiquem tranquilos. Às vezes você vai ler, vou ver a live de flexibilidade. O que que nós estamos falando? Flexibilidade significa, nós estamos falando que você deve ser quântico, que você deve ter quando você estiver diante de um problema, existem muitas possibilidades. Não, e você não pegar uma só, que é o sofrimento que aquele problema te dá. Aquele problema pode te fazer crescer, aquele problema pode te fazer. Existem, então, você ser quântico perante as dificuldades faz você ser flexível. Então, é aquilo que eu falo, a gente muda as palavras, mas a gente está falando sempre da mesma coisa, sabe? E a vida vai te dar as oportunidades, né? Então, a tempestade da vida, que a gente, né? A gente tem problema todos os dias, a gente está passando por coisas todos os dias, né? Então, usar o triângulo de ações, né? Lembra? Puxa vida, o triângulo de ações. Se você pegar só aquele triângulo lá e colocar na tua vida e colocar ele no teu dia a dia, caramba, né? Esses dias mesmo, nossa, eu acho que se eu não tivesse conhecimento, eu nem estaria aqui falando com vocês de tantas coisas que eu passei nesses últimos meses, mas a sabedoria, a colocar o triângulo de ações, né? Ser autorresponsável, trabalhar naquilo que eu posso controlar, depois utilizar coragem, sabedoria, moderação. Cara, a hora que você vai colocando isso, né, no que acontece no teu dia a dia, né? Às vezes você tá para explodir com uma pessoa, você fala, pô, você lembra do triângulo de ações? Fala, "Pô, vamos. E você aplica aquilo, você fala assim, meu Deus, quanto sofrimento à toa, quanta coisa eu passei e eu não precisava passar por nada disso, né? Só de aplicar um pouco de inteligência e gestão emocional, você consegue, tá bom? É muito importante que as pessoas, né, a religião deixou a gente um pouco, coitado, eu tenho dó de Jesus, de Deus, porque a gente coloca tudo na mão dele e a gente não faz a nossa parte. É importante as pessoas entenderem que nós temos que fazer a nossa parte. Fazendo a nossa parte, nós vamos estar próximo de Deus. É mais fácil de encontrar Deus, tá bom?
Então você tem muita responsabilidade, você tem muita tarefa para você fazer, para você se aproximar de Deus, porque sentimentos, dores emocionais, raiva, inveja, a gente pode falar aqui, autopiedade, a gente pode falar aqui de dores emocionais, umas 30 dores emocionais. Elas não, se você tem isso, ela não anda junto com Jesus, né? Então você tem que fazer a sua parte para estar perto dele. As pessoas fazem diferentes. As pessoas olham para Deus e pedem, têm fé e pedem milagres o tempo todo e esquecem de fazer sua parte, né? A filosofia é a ciência da racionalidade que te permite você se salvar por si só, com as suas ações. Então, isso é muito legal, tá? A inteligência emocional vai te proporcionar isso. Então, você praticar isso, esses conceitos aí, né? A gente deu alguns conceitos, mas existem muitas outras formas aí de você adquirir esses conhecimentos, né? Mas a gente deixou prontinho aí, tem 15 episódios aí que a gente falou de muita coisa legal aí que pode servir para bastante gente. E depois é só ir aplicando, tá bom? É isso Fechou. aí, Putz. Beleza? Valeu. Obrigado, pessoal. Obrigado, Valeu, Rafa. pessoal. Obrigado, hein? Até logo. Pessoal do MOI, vamos bem animado, hein? Bem animado. Vamos estar com tudo aqui. Valeu, um abraço. Falou, tchau, Zé. Tchau.